Bom, a nossa aula de hoje, ela tem dois assuntos principais, que são a concordância verbal e a nominal e as figuras de linguagem. Com esse assunto, na verdade, nós vamos retornar lá para a quinta série. Lembra da quinta série? É para lá que nós vamos retornar, porque esse assunto ele é um assunto base, é um assunto básico, e a gente não pode ir para uma prova sem dominar esse assunto. Antes disso, nós vamos fazer aquilo que a gente se propôs toda a aula, fazer uma revisão das aulas anteriores, tá? Então, o que eu vou retomar com vocês? O assunto mais importante que a gente não pode esquecer, que a gente vai carregar para a nossa vida, para qualquer prova que a gente for fazer, que é a nossa análise textual. Tá? Se você for fazer prova para tribunal, para professor, para nível médico, para o que você for fazer, você precisa estar firme e seguro da análise textual. Então, eu vou voltar sempre ao nosso esquema. Analisar um texto é listar as estratégias que o autor utilizou. Muitas questões são dessa natureza. Quando o autor utilizou tal vocábulo, qual foi a sua intenção? Sempre pegamos questões assim. Então, isso é analisar. A nossa compreensão é aquilo que está no texto. Você entendeu o texto? Vai estar aqui dentro. E a nossa interpretação é a nossa visão, ela está para além do texto. Qual a sua opinião sobre tal trecho do texto? Isso é interpretação, lembra? Tem a sua ação sobre as informações que o autor colocou no texto, tá? Então, é como o autor fez o texto. Você entendeu o texto? Qual a sua opinião sobre o texto? Isso é analisar um texto, tá bom? Dentro disso, na aula passada, vocês levaram para casa esse pequeno texto, algumas questões de Enem, para fazer em casa e a gente apenas corrigir hoje. Daqui para frente, essa retomada ela vai ser um pouco mais pontual, ou seja, faz em casa e corrige aqui. Dúvida, a gente comenta um pouco mais. Sem dúvida, a gente segue, tá? Porque as próximas aulas, a partir dessa aula de hoje, elas têm muito conteúdo. Então, a gente tem que dar uma acelerada. Até eu ia falar para vocês, eu estava pensando gravar alguns vídeos já corrigindo essas coisas, aí eu posto e você estuda em casa. Porque eu tenho que produzir material e também eu acho que ajuda a estar estudando em casa, pegando na semana. Tudo bem? Então, nós vamos retomar esse texto aqui, que é o do Pérolas Absolutas. Então, a pergunta, lembra? Passo 1, sempre começa lendo a pergunta. Considerando os aspectos estéticos e semânticos presentes no texto, a imagem da pérola configura uma percepção que observa como essa questão ela já gera um pânico na pessoa que lê. Eu adoro questão assim, que a pessoa já fala se descabelando toda. Porque ela pensa assim, ó, o que é aspecto estético e semântico? Quando o aluno que não estudou pega esse tipo de questão, o que ele faz? Mamãe mandou, eu não vou saber responder isso. Ele já chuta qualquer coisa. Por isso que análise e interpretação de texto é uma matéria que tem que ser estudada, não é lá na intuição, não dá certo. Então, o que é aspecto, o que é estético? É aquilo que é aparente, tá? O semântico, vamos por assim, são as palavras utilizadas, a semântica utilizada. Vamos resumir dessa forma. Então, aqui essa questão, ela é uma questão na qual ele quer saber, ó, as estratégias que o autor utilizou. É uma questão de como, o que ele utilizou para
dar a cara ao seu texto, a aparência textual. Apesar de um texto dessa forma, ele não traz uma imagem, tá? Não traz uma foto, mas ele cria uma imagem. Quem lê o texto em casa vai perceber que o autor, ele descreve a produção de uma pérola. O que acontece? E ele utiliza vários aspectos semânticos para que você consiga construir na sua cabeça a imagem da pérola sendo formada, tá? Então, esse como ele construiu isso, a imagem da pérola configura uma. Então, ele usa uma metáfora, ele descreve como que a pérola é construída e ele compara com o trabalho dos artistas. Que assim como a pérola, ela é formada a partir do momento que um elemento intruso entra na ostra, e há um sofrimento para aquela ostra, e ela transforma o sofrimento em algo belo, dessa mesma forma é o trabalho de um artista. Então, o texto, resumidamente, ele fala isso. E aí ele fala, essa metáfora que foi utilizada por ele, ela reforça o valor do sofrimento e do esquecimento para o processo criativo. Então, quando você for ler o texto, você vai observar que o objetivo do autor é enobrecer o trabalho do artista. É comparar com algo valioso, com algo durável, tá? Então, a gente vê que essa palavra esquecimento não tem nada a ver com isso. Então, quando você for fazer uma análise textual, você precisa focar muito bem no objetivo do texto. Lembra lá na nossa primeira aula que você tem que anotar quando você ler o texto, o objetivo do texto? O que o autor quis dizer? Todo o texto você tem que fazer isso. E aí você vai ver se as palavras que estão na alternativa combinam com o objetivo do texto. Então, enobrecer, valorizar o trabalho do artista. Combina com a palavra esquecimento, que está ali na nossa alternativa A? Não combina. Então, mesmo que o trabalho na hora da interpretação de texto, ele pode ser intuitivo, mas ele não é uma intuição sem estratégia. Ele é uma intuição com estratégia. É igual mesmo o trabalho de um pintor. Ele pinta utilizando a sua intuição, ele desenha utilizando a sua intuição, mas ele utiliza técnicas para isso. Então, quando você pensa na análise, interpretação e compreensão de texto, você está utilizando técnicas. E você vai... Se você, eu não sei o que é semântica, eu não sei o que é não sei o quê, aí você vai utilizar a sua intuição a partir de técnica, tá? Então, você pode eliminar essa A. A B, ilustra o conflito entre a procura do novo e a rejeição ao elemento exótico. Essa é aquela alternativa que não tem nada a ver com o texto. Se você for ler o texto, você vai ver, não tem nada, você já exclui. A C, concebe a criação literária como trabalho progressivo de autoconhecimento? Aí você já deixa essa questão como uma questão a se pensar. Expressa a ideia de atividade poética como experiência anônima e involuntária? Não tem nada a ver com o texto anônimo e involuntário. Destaca o efeito introspecto gerado pelo contato com o inusitado e com o desconhecido? Não tem nada a ver com o texto. Se você for ler o texto, você vê que ele fala desse trabalho. Não como um trabalho inusitado, desconhecido, sem pensar, eu fiz, eu criei. Não, ele fala de toda uma estrutura. Tá? Então, a gente percebe que esse trabalho de fazer análise de texto, ele é um trabalho assim, pega o texto e você tem que pensar assim, no momento de um concurso, no momento de uma prova, a minha vida depende disso aqui. É a minha vida, são os meus sonhos, são os meus projetos. Eu não vou me desesperar no momento que eu estiver analisando. Eu vou focar. Eu estudei, eu fiz o melhor que eu pude com o melhor que eu tinha.
Eu poderia ter estudado mais, eu poderia até ter feito mais, mas eu fiz o meu melhor. Então, mantenha a calma e usa sempre a mesma técnica. Analisar, compreender, interpretar. O que ele está querendo saber? Ele está analisando o como o autor escreveu, ele está perguntando para mim o objetivo do texto ou ele está me perguntando a minha opinião? Isso já vai te ajudar para qualquer prova que você for fazer, tá? Aqui nós temos uma outra imagem textual. Nós temos uma outra tipologia. Nós temos um poema aqui, tá? Então observa que todo o texto ele traz uma imagem em forma de palavras. A poesia de Cecília Meirelles revela concepções sobre o homem em seu aspecto existencial. Em Cântico Sexto, o eu lírico exorta seu interlocutor a perceber como inerente à condição humana. Olha como a questão ela é montada. No nosso dia a dia, nós jamais vamos utilizar hipérbato na hora de nos comunicar. O que é isso? A ordem inversa das orações que a gente vai ver até nas figuras de linguagem hoje. A gente usa sempre o mesmo número X de palavras, a gente utiliza uma linguagem pobre, a gente procura se comunicar por resumo, por gíria, não sei o quê. Quando a gente chega numa prova como essa, e a gente lê uma questão, eu garanto para vocês que 95% da população que lê uma pergunta dessa não sabe o que ele está perguntando. Então, essa dificuldade que ela é vencida na hora que a gente está estudando e na hora que a professora falava lá na escola, ó, vocês precisam ler mais, tá? Mas a gente sempre vai pensar assim, eu vou fazer o meu melhor com o que eu estudei, tá? Então, o que ele está perguntando para a gente? No Cântico Sexto, que é o poema, o eu lírico exorta o seu interlocutor. O que é o interlocutor? É aquele que está lendo, tá? O eu lírico é quem? Todo poema ele tem um personagem fictício. Ele tem uma persona que está vivendo aquele sentimento. A gente não pode confundir eu lírico com autor. Autor é quem escreve. E o autor, ele pode escrever um eu lírico feminino, masculino, criança, jovem, velho. Então pensa assim, o eu lírico, ele é uma persona que vive esse sentimento. Então, essa persona, esse eu lírico, que vive o sentimento trazido pelo poema, ele busca se comunicar com quem está lendo. O objetivo do poeta, do autor, é sempre comunicar-se com quem está lendo. E aí ele está perguntando, ó, o eu lírico, ele exorta, ou seja, ele leva, ele motiva o seu interlocutor, o seu leitor, tá? A perceber o que inerente à condição humana. Então, observa que aí não é análise nem interpretação, é compreensão de texto. Qual o objetivo do poema? Qual o objetivo do texto? É levar o seu leitor a perceber o que na condição humana. Então, é isso que ele está perguntando. Então, a primeira ferramenta que o meu aluno tem que construir é compreender a pergunta. Porque às vezes a gente estuda análise, interpretação, estuda verbo, estuda não sei o quê, mas não estuda como decifrar uma pergunta, tá? Então, resumidamente, a pergunta compreender o que o texto leva o leitor a entender sobre a condição humana. Isso, perfeitamente. E observa que ele não pergunta assim, qual o objetivo do texto? Qual o objetivo do autor?
Não pergunta dessa forma, porque ele já está nivelando pela interpretação textual. Então, quando está lá no nosso edital, análise, compreensão e interpretação de texto, onde ela vai aparecer? Ela aparece também e principalmente no entendimento da comanda da questão. Por isso, quando eu estou dando aula, às vezes o aluno pergunta assim, professora, me explica aqui a pergunta 3. Aí eu falo, eu não posso falar, porque se eu falar, eu vou te dar a resposta. Porque quando a gente estrutura a pergunta, a gente já estrutura para avaliar o aluno a partir da compreensão da pergunta. Então, observa por que é importante a gente sempre rever isso. Isso é estudo, isso é treino. Então, quando eu estou fazendo prova, o que eu faço nesse momento? Eu vou sublinhando esses termos, eu passo o marca-texto neles, eu risco eles. Então, ele quer saber, o interlocutor, a perceber a condição humana, tá? E é isso que vai te ajudar na hora de fazer a resposta. O que você achar, na hora que você estiver fazendo a prova, que é o foco da pergunta, você risca, você sublinha. E o que você achar que é o objetivo do texto, as palavras-chave do texto, você faz a mesma coisa, você risca, você circula e você marca para você montar ali um link entre uma coisa e outra no momento do texto. Então, o poema, eu vou gastar um pouquinho de tempo nessa por conta de ser poema, porque poema as pessoas têm muita dificuldade na hora de fazer, de entender. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, quando você vai analisar um texto que é um poema, que ali tem um sentimento envolvido, tem um objetivo envolvido. E ele quer levar você a uma reflexão, a um sentir a sua intenção, tá? Independente do tema. Aqui ela fala o seguinte, tu tens medo de acabar. Então, olha como ela se comunica com o leitor. A gente tem medo da morte, a gente tem medo de acabar. Não vês que acabas todo dia? Olha como ela vai fazendo você sentir e refletir. Que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que te renovas todo dia. Ou seja, o viver é um ganhar e perder. É um sofrer e sentir alegria. Te renovas todo dia no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que é sempre outro, que é sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno. Esse poema é muito lindo. O que ela fala para a gente sobre a condição humana? Que a nossa condição humana é sofrer e ter alegria, é perder e ganhar, é acontecer e ter frustração. Essa é a nossa vida. E a gente só é vivo, só se sente vivo se a gente estiver nessa eterna dualidade, tá? De sorrir e chorar. Com palavras tão simples, ela quer dizer tudo isso. E a gente encontra no texto, ó. E ela fala que quando você perde o medo de perder, você perde o medo de morrer, aí então você será eterno. Eu vi um vídeo do Karnal essa semana que ele falava a diferença entre deixar herança e deixar um legado. Tá? Que às vezes você deixa uma herança material para um filho e ele gasta tudo, porque lhe faltou um legado, lhe faltou um compreender da importância daquela construção. Então, quando você deixa um legado, você é eterno, você nunca morre. Quando você perde o medo e você começa a enfrentar seus medos, as suas dificuldades e começa a viver intensamente, aí você é eterno, aí ninguém te segura mais, tá? Então ela fala a sublimação espiritual graças ao poder de se emocionar. Esse emocionar naquele sentido de ganhar e perder, viver, chorar e sorrir. Quando ela fala de amor, tristeza, dúvida e desejo.
o desalento irremediável em face do cotidiano repetitivo. O que é o desalento? É a tristeza, é a depressão, é o conformismo. Então, ela fala que a gente tem que se conformar em viver, que a gente é só triste, que a gente só perde. Não, né? O questionamento cético, ou seja, sem fé sobre o rumo das atitudes humanas, por mais que ela fale que a gente acaba todo dia, ela fala que nós somos eternos. Então, ela traz uma palavra de fé, de acreditar. Observe que a interpretação do texto ela é um jogo entre a questão e o texto. A vontade inconsciente de perpetuar-se em estado adolescente, isso não tem nada a ver, ela não fala sobre a juventude em nenhum momento. Um receio ancestral de confrontar a imprevisibilidade das coisas, também ela não fala nada sobre isso. Então, a gente tem aqui, ó, como alternativa, o nosso gabarito seria AA, tá? Graças ao poder de se emocionar. Mas, Leire, como que ela fala de alguma coisa espiritual nesse poema? Ela fala sobre a crença na vida eterna, tá? Isso é uma visão espiritual. E aqui eu marquei, para vocês verem, a forma como quando eu faço prova, como que eu faço? Eu leio a pergunta, aí eu vou no texto, eu anoto o objetivo do texto. Tá? O objetivo do texto é levar o leitor a refletir sobre a vida, que a gente ganha, que a gente perde, tem momento de felicidade e momento de tristeza. E que a gente tem que perder o medo de viver, perder o medo de ficar triste. Ah, eu vou deixar de viver, eu não vou apostar num relacionamento porque pode dar errado. Ah, eu não vou casar porque pode dar errado. Ah, eu não vou ter filho porque pode ser que meu filho, sei lá, seja desobediente para mim. Ah, não sei o quê. Então, esses medos impedem a gente de viver, tá? E aí, eu vou para as alternativas. E o que eu faço? Eu procuro o erro em cada alternativa. O que está de errado em cada coisa, em cada alternativa. Então, na B, o cotidiano repetitivo, ela fala que a vida é uma repetição? Não, porque ela fala, ó, te renovas todo dia. Então, a vida não é uma repetição. Então, eu procuro no texto o argumento que me prova que isso aqui está errado, tá? Questionamento sem fé sobre o rumo das atitudes humanas, aqui ela não faz questionamento. Aqui é como se até ela impusesse as suas verdades. O eu lírico impõe as suas verdades. Tá? Não vê que você vai acabar, não vê que você morre todo dia, você não vê que tem dia que você chora, você não vê que tem dia que você sorri. Ela não está questionando, ela está afirmando. E você, como leitor, você vai se questionar sobre essas coisas. Então, a pegadinha é a seguinte, ó, se o texto me leva a fazer essas perguntas para mim, então é questionamento? Então, a pegadinha é essa. Só que ela não questiona, ela fala o quê? É sempre o mesmo, é sempre outro. Ela coloca isso como uma verdade. Ela não está indagando, a vida é assim. Não, ela está falando, a vida é dessa forma. E você já parou para pensar sobre isso? A vontade inconsciente de perpetuar-se em estado adolescente, ela não fala nada sobre adolescência aqui. E aqui ela não fala que a vida é imprevisível. Ela fala que a vida é previsível. E o adolescente confronta com idades imensas. Então, ela fala que a vida da gente, ela, ao mesmo tempo que você sabe que ela vai ser assim, 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 você tem um longo período para você sofrer e para você se alegrar. E você vai carregando tudo isso ao longo da sua vida. E juntando todas essas vivências, você será eterno. Eterno como? Na lembrança dos outros. Vocês já foram em velório? Ah, fulano era assim, fulano era assado, fulano era sorridente, gostava de comer isso, fulano gostava de comer aquilo.
Ninguém fala lá, ai, fulano tinha um carro ano tal, fulano tinha uma roupa da marca tal, fulano tinha uma casa não sei o quê. A gente sempre fala do que a pessoa era, do seu legado, se ela tiver um legado. Tudo bem? Então, muito cuidado com o poema. Apareceu o poema, eu lírico é quem? É a pessoa que está falando no poema, não vão esquecer disso. Tá bom? E a gente tem uma outra, que é sobre texto verbal e não verbal. Cai bastante e Enem, Saresp e concurso já foi provado que são as questões que as pessoas mais erram. Mais do que poema. As pessoas erram as questões que têm imagem e texto, tá? Principalmente, aqui não é o caso, mas quando você tem dois textos, o texto 1 é uma imagem e o texto 2 é só escrito, e você tem que comparar as ideias, defrontar, as pessoas erram bastante, tá? Então, nós temos aqui esse banner, que aqui eu acho que dá para a gente ver um pouquinho melhor, tá? Falando sobre a doação de órgãos. Então, a gente tem a foto da jovem, e aqui nesse esquema, a gente tem as coisas que ela gosta de fazer, tá? Tenho 15 anos, adoro música pop, amo livros, sou fã de futebol, adoro cinema, tenho leucemia e preciso de doação de sangue. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Assim como ela, milhares de pessoas precisam de doação de sangue. Tá? Então, essa é a campanha. E a pergunta é o quê? Na campanha publicitária, há uma tentativa de sensibilizar o público-alvo, visando levá-lo à doação de sangue. Analisando a estratégia argumentativa utilizada, percebe-se que... Então, aqui, essa questão, ela junta o como o autor escreveu com qual o seu objetivo. Ele estruturou o texto dessa forma, com que objetivo? Então, é isso que a gente tem que focar. A exposição de alguns dados sobre a jovem procura provocar compaixão, visto que, em razão da doença, ela vive de maneira diferente dos demais jovens. O que está errado nessa alternativa? Não fala nada que ela vive diferente, muito pelo contrário. O gráfico tenta mostrar que ela é igual a qualquer outro jovem. Ela gosta de música, ela gosta de livro, tá? Ela gosta de cinema, ela é fã de futebol. Então, observe aquele jogo de o que está errado nessa alternativa. A campanha defende a ideia de que para doar é preciso conhecer o doente, considerando que foi preciso apresentar a jovem. É isso que a campanha defende? Doe para quem você conhece? Não, a campanha foi irônica nesse aspecto. O questionamento seguido da resposta propõe reflexão por parte do público, visto que o texto critica a prática de escolher para quem doar? Sim, com certeza. O texto, ele critica. Então, para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Ele está criticando isso, tá? E o que tem de errado na D? As escolhas verbais associadas à imagem parece contraditória? Não, nada a ver. A campanha explora a expressão da jovem? Não. A campanha explora o quê? A figura de linguagem, a ironia, tá? Então, para você só doa se você conhecer a pessoa? Não, né? Quer levar a gente a refletir sobre isso, tá? E para encerrar, essa aqui está no material de hoje. Lá no final, é uma questão sobre crase, que a gente não pode deixar esse assunto cair no esquecimento, tá? Lembra que na questão de crase é o assunto que é o nosso diferencial, tá? Nós temos aqui 3 lacunas. Opção que se preenche corretamente, o gerente dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar a todas as pessoas convocadas.
Vou dar 2 minutinhos para vocês acertarem. São 2 questões de crase que tem aí para a gente relembrar, tá?